Esse é um encontro que pode mexer com o cenário econômico global, né? O presidente Lula e o norte-americano Donald Trump devem se reunir neste domingo durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático na Malásia. Em pauta, possíveis acordos comerciais e redução de tarifas sobre os produtos brasileiros. Mas qual o impacto real dessa aproximação na economia dos dois países? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o especialista em investimentos da Blumetrics, Thiago Canabrava, que já está aqui com a gente. Thiago, bem-vindo. Bom dia, Carolina, tudo bem? Para entendermos um pouco mais sobre as expectativas dessa reunião, claro que é um bom começo, é melhor negociar do que não negociar, claro. É preciso entender um pouco sobre a motivação do Trump ao realizar as tarifas. O que ele quer basicamente é tornar os Estados Unidos mais competitivo em termos do mercado exterior, né, no comércio global, que a China vem tomando muito espaço, tanto que as primeiras tarifas foram contra a China. Por meio da desvalorização do dólar, ele consegue ter um custo de produção menor e exportar cada vez mais, reduzir esse déficit na balança comercial. Então, é importante entender o que o Brasil pode oferecer em troca para poder acomodar essa questão das tarifas. Pois é, e sobre esse possível encontro que ainda não foi confirmado, né? Tem uma expectativa por aí. O que a gente pode esperar? Bom, existem alguns possíveis cenários, né? O Trump ele busca algumas contrapartidas para que ele possa ceder, assim que uma negociação funciona, ambas as partes cedem de um lado para encontrar um caminho comum. O Brasil poderia ceder em questão do alinhamento político, é um pouco mais difícil, né? O Lula dificilmente é um mundo politicamente muito polarizado, dificilmente ele vai se alinhar mais aos Estados Unidos, isso é improvável, porém, talvez não atacar tanto a hegemonia do dólar, como o discurso que o Lula vinha dizendo que ia criar uma moeda para o BRICS, ia negociar com a China direto em yuan. Esse seria um ponto intermediário que ele poderia ceder, além de algumas moedas de troca, que também seriam ali acordos pontuais do Brasil ceder na taxação de importação para os Estados Unidos em alguns produtos, enquanto os Estados Unidos poderia ceder para outros, como o café, por exemplo, é um dos principais. E existe, claro, o cenário de que não haja acordo também, que é um cenário que pode acontecer, é possível estar diante também desse cenário. Pois é, e essa possível aproximação entre Brasil e Estados Unidos, será que pode gerar impactos imediatos na economia global ou ainda é cedo para falar em mudanças concretas? Com certeza pode. O Brasil sempre teve uma relação diplomática muito boa com o mundo em geral, mas com os Estados Unidos, justamente conseguindo fazer um equilíbrio ali entre Oriente e Ocidente, sempre se manteve mais neutro. Então, isso é muito positivo, né? Esperamos que esse histórico de diplomacia tenha alguma influência positiva, mas na economia global isso já está se repercutindo, né? A China, por exemplo, com essas taxações, é importante lembrar que os Estados Unidos taxou o mundo todo, não foi algo pessoal ali contra o Brasil, exclusivamente contra o Brasil. Então, a China já está comprando mais soja dos Estados Unidos, já era o principal comprador, está comprando mais. Os Estados Unidos já sofre internamente na economia algumas repercussões, como inflação, ali o preço do café subiu, o preço das roupas, infraestrutura, já há uma repercussão em relação a isso. E então no mundo inteiro os mercados eles têm que buscar ali um ponto de equilíbrio, eles têm que buscar acomodar essa demanda para outros países, né? Então, por exemplo, o Brasil ele pode passar a exportar mais carne bovina para mercados como Singapura, Vietnã. O café, um possível mercado para acomodar essa demanda podem ser os países árabes, eles têm demonstrado interesse nisso. Agora, para alguns outros setores, isso já é mais complexo. O setor do mel, do suco de laranja, dos pescados, o mercado norte-americano é o principal consumidor, quase todas as nossas exportações vão para lá. Suco de laranja, 95%, mel, 70%, 80%.
por exemplo. Então, o mercado ele tem que buscar essa solução de acomodação, não só o Brasil, mas todos os países eles estão sendo forçados a fazer essas acomodações de demanda e acordos comerciais entre outras regiões, a não ser somente os Estados Unidos como principal. Tiago, e essa questão do tarifaço americano anunciada, né, pelo presidente dos Estados Unidos para o Brasil, a gente sabe que tem essa questão política. Agora, mesmo com essa tentativa aí de uma aproximação, quais são os principais entraves que ainda podem dificultar a efetivação desses acordos comerciais? Bom, essa questão política, ela é muito importante, ela exerce um papel fundamental. Por quê? O Lula, é fato que ele vem ganhando popularidade justamente com esse discurso de defesa da soberania brasileira, ataque aos Estados Unidos. Isso vem se mostrando como um discurso que vem se revertendo em popularidade. O Trump também se preocupa com a popularidade, uma vez que tem eleições do parlamento americano no ano que vem. Então, esses fatores como inflação nos alimentos, na economia americana, sofrem forte influência. A questão é, o Lula vai querer negociar até qual ponto, até que ponto ele vai ceder? Caso ele consiga abaixar essas tarifas, o ganho de popularidade que ele vai ter vai ser maior do que o que ele está tendo no momento atual? Esse é um ponto importante. Acredito que até certo ponto, para alguns produtos específicos, pode ser um desfecho muito positivo para o Brasil, mas dificilmente vai conseguir negociar a tarifa como um todo, né? A questão é que os principais produtos, os mais afetados principalmente, consigam ser acomodados dentro desse embate político. E é justamente sobre esses produtos que a gente quer saber, né? Porque entre os setores da economia brasileira, o agronegócio é um dos mais afetados por acordos comerciais e principalmente pelo tarifaço aí de 50% anunciado em alguns produtos. Em um cenário otimista, né? Pensando agora positivamente aí após essa reunião de domingo, quais impactos a gente pode ver nos próximos meses para a economia brasileira? Bom, acho que um cenário positivo que poderia acontecer seria realmente a negociação de alguns produtos mais importantes, que os Estados Unidos é o principal, é o principal comprador mesmo. Então, como eu dei o exemplo do café, e isso acredito que é aquela história, né? Quando a gente tem sai da zona de conforto, a gente tem que buscar outras alternativas. Então, pode ser até uma oportunidade para buscar outros mercados. A questão da exportação envolve várias dificuldades. Tem a questão logística, os produtos principalmente do agronegócio, de origem animal, eles têm que passar por um procedimento específico dos órgãos reguladores em termos de aprovação fitossanitárias, etc. Então, há uma dificuldade. Por exemplo, o Brasil exporta carne para os países árabes. Por conta da religião, a carne precisa ser cortada de maneira diferente, um corte único, o gado precisa ser abatido com a cabeça virada para a Meca por conta da religião, a embalagem é uma embalagem própria, o rótulo tem que ser no idioma. Então, é uma série de exigências que tem que ser feitas para que se enquadre como um produto que possa ser comprado por outros países. Então, isso é uma dificuldade. A União Europeia já é diferente. O Brasil pode se aproximar cada vez mais da União Europeia, uma vez que, por ser uma região aduaneira, esses procedimentos são unificados. Então, pode também ser uma oportunidade para o Brasil, às vezes, de buscar outros mercados, se adaptar mesmo a essas condições. Você até falou aí um ponto importante, porque assim, pensando agora num pior cenário, por exemplo, da conversa, né, de domingo, em não acordo, por exemplo, isso abre portas para o Brasil fechar outros mercados, né? Então a gente não sai perdendo tanto assim, entre aspas, né? Com certeza, claro que isso é relativo, né? Alguns setores acabam perdendo mais que outros. A soja, por exemplo, é pouco impactada, os Estados Unidos não compra tanta soja, a China compra muita soja dos Estados Unidos, então o Brasil pode passar a fornecer mais soja para a China, por exemplo. O café, como eu disse, ele consegue se acomodar de certa forma, a carne bovina também consegue. Não é fácil, mas consegue. Mas agora, como eu disse, alguns setores eles acabam tendo mais dificuldade por conta dessas regulamentações. Eu dei o exemplo do suco de laranja, do mel, dos pescados. Alguns setores vão sofrer mais e aí, nesse caso, nós precisamos de um suporte diplomático mais intenso para que possa ter uma atenção especial a esses setores que os Estados Unidos representa uma demanda compradora maior.
Tiago, acho que é isso. Acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Agora é esperar esse encontro para domingo, né? Algo mais para finalizar? Bom, agora é esperar, esperamos que a reunião de fato aconteça, em primeiro lugar, e esperamos também que haja algum desfecho positivo. Claro que a reunião é algo inicial, mas depois as nossas equipes diplomáticas vão tratar, o nosso secretário, o nosso ministro de Relações Exteriores vai tratar com a equipe dele, junto com o Marco Rubio, secretário do Departamento de Estado norte-americano, e vão haver com certeza mais desfechos após a reunião. É isso, Tiago Canabrava, especialista em investimentos da Blumetrics Investimentos. Obrigada pela participação, viu? Obrigado a vocês. Tchau, tchau.